do Senhor aos irmãos, uma boa noite a todos aqueles que estão desejosos de aprender da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante chamado tricotomia. Tricotomia, eu vou falar sobre muitos aspectos, vou fazer aqui uma apresentação de um trabalho que eu tenho. E logicamente essa apresentação foi feita por mim, o que não se deve fazer quando se escreve um livro. Mas aqui nos meus trabalhos, nas minhas apostilas, eu faço aqui uma apresentação. No capítulo 1, das páginas 7 a 14, eu falo sobre a tricotomia, que é a definição. Pergunta e resposta, que é o estudo abrangente, que também vai da página 7 a 14. No capítulo 2, falo sobre o corpo, a alma e o espírito. Falo de sofrimento eterno, como uma heresia. Falo do inferno, que é o inferno hoje. Encerro no capítulo 5 e comento algumas coisas nas páginas 30 a 33 e 34 e 35. Amados irmãos, se quiserem adquirir este material, é apenas R$15. Você pode adquirir e nos ajudar no nosso ministério. Mas o que seria a tricotomia? A tricotomia é a divisão em 3 partes, classes, formas, elementos, ramificação em que cada ramo se divide em 3. Eu faço uma pergunta e abordo sobre o assunto da seguinte forma. Responde rápido. O homem tem alma ou é alma? Tem espírito ou é espírito? E no meu trabalho ainda escrevo assim: responde acima da pergunta e preste atenção no discorrer do estudo. Eu quero nesse estudo fazer uso do livro de Gênesis como contexto para o exame de corpo, alma e espírito. O que é o Gênesis? Gênesis é a sementeira da palavra de Deus. O título já é sugestivo, pois a palavra oriunda do grego significa origem, começando também o texto com as seguintes palavras: no princípio, que no hebraico se traduz Bereshit. É o livro dos começos. Podemos falar de 8 começos de que o livro de Gênesis aborda: o começo do mundo, o começo da raça humana, o começo do pecado no mundo, o começo da promessa da redenção, o começo da vida familiar, o começo de uma civilização humana, o começo das nações do mundo, o começo da raça hebraica. No capítulo 1 temos o relato da criação em esboço. No capítulo 2, parte dele é pormenorizado. Esses pormenores se referem à criação do homem, porque a Bíblia é a história da redenção do homem. Eu faço aqui uma abordagem do tema em estudo, falando de uma escritora que eu gosto muito, chamada Henrietta Cornelia Mears, e eu uso aqui o seu material e falo e comento alguma coisa dela. É uma escritora e uma professora de Bíblia do século XIX. No capítulo 1, versos 26 de Gênesis, vemos pela primeira vez a Bíblia mencionar sobre a criação do homem. O Elohim, Deus em sua pluralidade, cria o homem dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus se apresenta aqui como Pai, Filho e Espírito Santo, usando o verbo na primeira pessoa do plural. No capítulo 2, verso 7, se prende a formação do homem com as seguintes palavras: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Amados ouvintes, aqui eu já estou falando do meu trabalho propriamente dito, aqui com todos os meus comentários, e vamos tomar como base esse capítulo 2, verso 7. Ora, o versículo diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Observe agora que o ser humano foi formado do pó da terra, sendo feito de carne. Pela presciência de Deus, o homem pecaria e deveria morrer, pois foi feito de carne. Deus sabia antes que tudo acontecesse que o pecado faria sucumbir toda a humanidade.
mas reservou um lugar de glória a todos que crerem e se justificarem no sangue de Jesus, seu Filho. Este corpo representa a segunda pessoa da Trindade. Jesus não só herdou um corpo carnal, como teve que morrer para levar sobre si todo o pecado da raça humana. Despindo deste tabernáculo perecível, ele levantou o seu verdadeiro corpo por intermédio da igreja, que é espiritual. Nós olhamos para o futuro e vemos Jesus como Deus homem, mas a princípio vemos Jesus como o Verbo, a palavra da criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia, glória a Jesus. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Amado ouvinte, veja que o que passou para o interior do homem é o que Deus tem em seu interior. Como fonte e emanador de todas as coisas, Deus soprou para dentro do homem o fôlego, que é a vida, e a consciência representadas pelo Espírito. Isso é o Espírito de vida, o que difere de Espírito Santo, que por si só é a vida, ou a terceira pessoa da Trindade divina. Então fazemos referência aqui ao homem mais o Espírito, ao Espírito Santo doador da vida. Entendeu? E o homem passou a ser alma vivente. O ser alma vivente é ser vivo. Porém, a alma é uma substância incorpórea. A alma depende tanto do corpo como do espírito que dá a vida. Ela está ativa através dos órgãos do respectivo corpo, como cérebro, para lembrar, imaginar, objetivar, ter saudades, memorizar, desejar. Olhos, para se deleitar com a natureza e as belezas criadas por Deus. Ouvidos, para escutar boas novidades e se encher de alegria. Boca, para se deliciar, anunciar o Evangelho, adorar ao Senhor, desabafar, e etc. E nariz, para sentir o aroma das coisas cheirosas proporcionadas ao homem. Com a junção do corpo e do espírito, é que pode o homem ser alma vivente. Isto se assemelha a Deus. Somente nele podemos ter noção do mundo físico e espiritual. Passaremos agora a uma compreensão mais profunda de alma. Corpo, feito do pó da terra, em Gênesis 2:7. E para lá retornaremos, Eclesiastes 3:20. A maior engenharia divina que podemos ter em mente é o corpo. E o espírito? Espírito é uma palavra que em hebraico escreve ruá e em grego escreve pneuma. Ambos significam um ar. É o fôlego de vida dotado da consciência. Quando a Bíblia fala de espírito, significa o próprio ser ou alma vivente. E alma? Palavra que em hebraico escreve nefesh e em grego escreve psique, significando substância incorpórea, imaterial, invisível, fonte e motor de todos os atos humanos. A alma está ligada ao corpo e depende tanto dos órgãos vitais deste como do espírito que dá a vida. A resposta clara, mediante nos informa as Escrituras, é que o homem é alma e tem espírito. Se o homem é alma vivente e tem o espírito de vida dado por Deus, veremos então o grande erro dos teólogos e de muitos ministros evangélicos que herdaram da primeira igreja apóstata as heresias que estão até hoje impregnadas no seio do cristianismo. Doutrinas implantadas pelo próprio diabo no princípio. Quais são estas heresias? Você vai familiarizar com algumas heresias aqui. A imortalidade da alma é uma heresia? Sim, é uma heresia. Nós vamos tratar desse assunto aqui. Espírito como uma entidade incorpórea. Ora, se o espírito é ar, ele não é uma entidade. Vamos também falar sobre isso aqui. O sofrimento eterno. Para dar vazão a uma heresia chamada imortalidade da alma, cria-se uma outra heresia para se dar fundamento à primeira, chamada de o sofrimento eterno. Vamos combater também a heresia. Inferno hoje como lugar literal de sofrimento. Seria hoje a morte e, consequentemente, um inferno para todo aquele que morreu, um lugar de sofrimento hoje?
É uma pergunta. Vamos ver o que é um inferno hoje. E vamos ver que ele hoje não é um lugar literal de sofrimento. Ele é uma outra coisa. Preste atenção no versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Está escrito assim na Bíblia, versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida. Na versão revista e corrigida do mesmo autor está escrito: E formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Se uma versão diz que o homem passou a ser alma vivente, quer dizer que ele não tem alma, mas é alma. A outra versão diz que o homem foi feito alma vivente. Também quer dizer que ele é alma vivente e não tem alma. O verbo foi é uma designação do verbo ser, chamados de verbos irregulares, verbos que alteram por completo o seu radical, extraordinariamente irregular em sua forma e conjugação. Como as duas versões se fecham sem deixar nenhuma sombra de dúvida, não é mesmo? Vejamos então. Se o homem é alma enquanto vive, quando ele morre, a sua alma morre também. Mas como? Eu disse que a alma depende tanto do espírito que dá a vida, quanto dos órgãos vitais do respectivo corpo. Se já não tem o espírito de vida que volta para Deus, e o corpo que neste momento é sepultado, onde fica a alma? Logicamente deixa de existir. A alma não é uma entidade incorpórea, como também não é o espírito. A única promessa e esperança que temos mediante a palavra de Deus, como alicerce da nossa vida espiritual, é a maravilhosa mensagem de Jesus aos seus discípulos e dos discípulos à igreja primitiva, a ressurreição dos justos. Paulo, maior intérprete do cristianismo, centralizava suas esperanças não numa continuação de vida sob outra forma, em seguida à morte, mas sim na ressurreição. O livro que fala das alegrias do cristão, Filipenses 3,11, diz assim, parte B do versículo, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Para muitos irmãos, é inútil assim pensar. Porém, por outro lado, a heresia da imortalidade da alma simplesmente tenta anular a mais gloriosa das promessas e o único meio de chegarmos a Deus, a saber, através da ressurreição. 1 Coríntios 6,14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. O espírito que temos, que é o fôlego de vida, dotado da consciência, este volta a Deus simbolicamente. Assim como o Senhor proporcionou a vida, somente Ele pode recebê-la de volta. Deus, como origem, fonte de todas as coisas e emanador da vida, não precisa deste fôlego dado ao homem na sua criação. Se o espírito é o fôlego mais a consciência, este fôlego com a consciência voltará um dia por ordem divina, como na visão do vale de ossos secos. Ao grande clássico da esperança de Israel, escrito em 37 de Ezequiel. Na morte, a consciência também desaparece. Morte é inconsciência. Ninguém morre e vive de outra forma conscientemente. Se assim acontecesse, não haveria necessidade de ressurreição. Já parou para pensar nisso? Ou a ressurreição é somente para que possamos ter um corpo glorificado? Se fosse assim, na morte já teríamos outro corpo, pois já teríamos o mais importante, que é a consciência. Amados irmãos, e o que poderíamos falar do ladrão da cruz? Não foi para o paraíso? Não está consciente neste lugar? O primeiro passo para interpretar esta passagem é analisar o que é o paraíso. O Jardim do Éden, ou jardim que ficava numa região chamada Éden, foi lugar estabelecido por Deus para ser o paraíso do homem. Este paraíso foi arrebatado e o que podemos compreender, comparando mesmo com o da visão de João no Apocalipse, é o paraíso prometido ao ladrão da cruz. Preste atenção agora no discorrer do trecho bíblico que nós vamos falar aqui e então concluiremos. O
ladrão, que segundo a tradição era chamado Dimas, também insultava Jesus, conforme Marcos 15:32. Mas ele arrependeu e demonstrou um dos maiores exemplos de fé que a Bíblia nos deixou: acreditar que Jesus era o Rei de Israel e o seu Salvador, estando sob a mesma condenação. Lucas 23:42 e 43 está escrito: E acrescentou Jesus: Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui nós vamos falar de duas observações. O paraíso será transportado para a terra quando Jesus estabelecer seu reino sem fim. Ou seja, o paraíso está no céu. Esta é uma realidade. Você pode olhar lá em 22 de Apocalipse e tirar a sua conclusão. E outra observação. Jesus tinha que responder a ele, obviamente, dizendo hoje, porque ele estava morrendo numa cruz. Mas o que isso queria dizer? Era que a promessa do paraíso estava lhe garantida, pois na morte não existe contagem de tempo. Quando Dimas se levantar da cova, é como se ele tivesse dormido no mesmo dia. O pleonasmo hoje, ou seja, a repetição de palavras que expressam a mesma ideia, está repleto também na Santa Escritura. Veja as passagens de Deuteronômio 1:10. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus. Deuteronômio 9:1. Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até os céus. Deuteronômio 11:2, melhor dizendo, considerai hoje, não falo com os vossos filhos que não conheceram, nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido. Josué 14:11. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Se você tirasse aqui a palavra hoje, não mudaria o sentido de tudo aquilo que o autor estava escrevendo. Por outro lado, olhemos a exegética da palavra de Deus, ou a real interpretação. Vejamos onde fica o paraíso. João disse em Apocalipse 2:7 que ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. É o lugar onde está a árvore da vida, já vamos concluir assim. No capítulo 22, ainda nos revela mais. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Claro e evidente que o paraíso está no céu. A árvore está no centro das margens do rio que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Amados irmãos, se todos os cristãos sabem que Maria não está no céu, por que incorrem num grande erro de imaginar que o ladrão da cruz está? João 3,13 está escrito: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, entre chaves, que está no céu. Uma menção aqui do próprio escritor. Devemos crer que Dimas subiu ao céu? Ou que a interpretação dos teólogos e pregadores está mal compreendida? Prosseguindo então no capítulo 3 de Gênesis, no verso 4, a serpente possuída pelo diabo disse à mulher: É certo que não morrereis. Com estas palavras surgia a doutrina da imortalidade da alma e o conhecimento de espírito como uma entidade que pode sobreviver à morte do corpo. Mas a palavra de Deus é: certamente morrerás. Certamente não é um advérbio de dúvida ou incerteza, mas uma afirmação. Tanto é que o homem morreu voltando ao pó e devolvendo a vida que é o sopro de Deus nas suas narinas. O homem deixou de ser alma vivente. A imortalidade nos é condicionada por Cristo. Somente aos que creem no seu nome lhes é dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Estes irão ressuscitar no arrebatamento da igreja e estarão para sempre com o Senhor. Leia 1 de Timóteo 6, 14, 16. Lá está dizendo assim, parte B, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo,
a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. 1 de Timóteo 1,17 ainda diz: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos, só o Senhor é imortal. Eternidade era o desejo de Deus para com o ser humano na sua formação. Entretanto, pela sua presciência, Deus sabia que ainda não era chegado a hora de o homem ter vida eterna. Ele sabia que o pecado o sucumbiria e o criou em carne, do pó da terra. Falando do homem espiritual, Paulo disse em 2 de Coríntios 5,4: pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Isso nos diz e ensina que o homem é em seu todo mortal. O próprio Davi disse, quando estava aproximando-se dele a morte, que ele estaria indo para o caminho de todos os mortais. Elohim, o Deus Criador, onipotente, onipresente, onisciente, sabia que Adão e Eva comeria do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal antes que se alimentasse do fruto da árvore da vida. E para o homem não viver eternamente em pecado, ou seja, o pecado o imortalizasse, o Senhor colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Logo após o homem ser expulso, o Senhor arrebatou o jardim do Éden para sua glória, existindo hoje apenas a sua região geográfica. Fica ali naquela região, entre rios, chamado Mesopotâmia, terra entre rios, no grego, que é a mesma terra de Sinear ou Caldeia, chamada de Mesopotâmia. Bem próximo ao Golfo Pérsico estava a região chamada Éden, onde o Senhor criou um jardim que era o paraíso do homem. Esta árvore é a mesma que está no paraíso de Deus, escrito em Apocalipse 22. Salmos 88, 10, 12 diz: mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Salmos 115, 17 diz: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Como então imaginar a alma vivendo em gozo no seio de Abraão, sem poder manifestar a sua gratidão? Ou o que é pior, irmãos, imaginar a alma em tormento no Hades e em silêncio? É brincadeira, né? Esta visão e este pensamento que dizem sobre a imortalidade da alma. O salmista Davi escreve em Salmos 146, 4: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Se tem o espírito, consequentemente tem o corpo, passando a ser alma vivente. Saindo o espírito, é evidente a morte do corpo e a inexistência da alma. Muitas vezes, o espírito é mencionado como sendo a própria vida ou ser vivente. Não é diferente com a alma, pois se a alma é vivente, então se entende que o ser está vivo. De outra forma, se a alma está morta, não existe vida, significando a ausência do espírito e, consequentemente, a morte do corpo. Pode acontecer de a pessoa ainda ter o espírito e a alma definhada ou praticamente morta, dependendo do que Deus determinar. A exemplo disso, podemos imaginar alguém em estado de coma. A sua alma não está ativa em nenhum órgão do corpo, está fora de si. Desta arte, o Senhor pode ainda revelar a esta vida os seus mistérios e segredos, mostrando ricas e gloriosas visões para edificação ou preparo final diante da morte. Amado ouvinte, as pessoas podem até dizer: mas eu conheço um irmão que viu muitas coisas quando morreu e depois ele retornou. Isso é verdade, eu também tenho visto esses testemunhos, mas o que eu quero dizer aos irmãos é que
quando a pessoa morre definitivamente, ela está inconsciente. Ela pode ter visto alguma coisa porque o plano de Deus com ela era trazê-la de volta para entregar uma mensagem, para revelar alguma coisa, porque tudo isso era propósito divino. Mas quando ela morre definitivamente, ela está inconsciente e não consciente, porque morte é inconsciência. Então disso fica bem claro e é o que a Bíblia nos ensina. Amado, o vislumbre final da igreja é vitória, e o fim é o início para a vida eterna. As portas do Hades podem estar abertas para ela, mas não podem confiná-la. A natureza da igreja é ressurreição. Que maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Vamos depois estar abordando por que e qual a origem, complementando o nosso estudo, a origem da doutrina da imortalidade da alma. Vamos ver de onde, como surgiu isso, já disse, no Éden, e foi aprimorado por várias nações, vários povos, como os babilônios, os romanos. Na apostasia da igreja, eram oferecidos aos pagãos vestes brancas, batismais e moedas de prata, para que ele se convertesse ao cristianismo para solidificar a religião estatal estabelecida por Constantino, não é? E pregado aos pagãos que se ele não convertesse ao cristianismo, ele morreria e seria queimado eternamente no fogo do inferno. E automaticamente, se ele queimasse eternamente, a sua vida não teria fim, e com isso já dando base à própria doutrina antes pregada da imortalidade da alma, que nada mais, nada menos foi uma pregação, uma mensagem falada por um grego chamado Platão. É a visão neoplatônica ou platônica da alma que fez com que a Bíblia fosse deturpada no seu sentido positivo. Então esta visão não passa pela acurácia bíblica, não passa pelo crivo bíblico, e foi desenvolvida também por uma igreja apóstata e que não houve, ou melhor, não foi revogado pelo protestantismo quando a igreja protestou no século XVI. Não foi revogada, não foi cancelada essas heresias, até porque alguns cristãos, em meados do segundo século da era cristã, foram admiradores dessa visão platônica, né, e se aderiram a esta visão platônica da alma desenvolvida por Platão, discípulo de Sócrates, se aderiram a esta visão e divulgaram esta heresia. Então isso não é verdade, não tem fundamento bíblico para que se creia assim. Nos próximos estudos vamos falar sobre corpo, falaremos também sobre a alma, dando fundamento e mostrando que ela nada mais é do que a própria pessoa e que ela é mortal e que só existe um imortal, que é Jesus e Deus, não é? Então vamos falar também sobre o conhecimento do Espírito. Que Deus abençoe a todos. Eu sei que os irmãos estão desejosos de perguntar e agora encerraremos o nosso estudo para falarmos com os irmãos e tirarmos todas as nossas dúvidas. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço. A paz do Senhor aos irmãos.